plataforma digital, tudo pela plataforma digital. Isso no dia 6. No dia 7, no dia 8, nós teremos eventos 3 turnos, manhã, tarde e noite. E o participante que se inscrever, já temos mais de 1.300 inscritos até agora, e o participante que se inscrever, naturalmente, vai ter a opção de escolher os eventos dos quais ele gostaria de participar. Há muita coisa em termos de simultaneidade, mas, com certeza, nós teremos um evento da maior importância. O Embro funcionará como um grande guarda-chuva, do qual se desdobrarão outros eventos paralelos, como rodas de conversa sobre inovação tecnológica na educação, palestras e fóruns que foram divididos de acordo com o público. No total, serão 3. Um para mulheres da administração, outro para os profissionais sêniores e o último para os profissionais em início de carreira. Além disso, haverá também momento focado nos professores e coordenadores, além também dos alunos dos cursos de administração. O tema central será o impacto da inovação tecnológica na gestão das organizações. O diretor da Câmara de Relações Internacionais e Eventos do CFA e coordenador-geral do EMBRA, Gilmar Camargo, revela que a expectativa é receber participantes de todo o Brasil e além Brasil, já que pelo online não existem mais as barreiras físicas. Então, vocês podem entrar no Simpla Zoom e se credenciar à participação neste evento. Em relação à nossa diretoria de desenvolvimento profissional, nós vamos estar coordenando 4 rodas de conversas. Uma no dia 7 de outubro, às 10 horas, sobre educação empreendedora. Nós vamos ter aqui a presença de Ana Luci, que é gerente de educação empreendedora do SEBRAE, o administrador Mauro Leônidas, que é vice-diretor de formação profissional do CFA, o administrador Rogério Ramos, que é diretor superintendente do SEBRAE do Tocantins e vice-presidente do Conselho Federal de Administração, e a moderação vai ser de Cecília Fonseca e Miranda. Ela é gerente de ambiente de negócios do SEBRAE. Então, dia 7, às 10 horas, educação empreendedora. É também um momento imperdível. No próprio dia 7, às 11 horas, nós teremos os desafios e oportunidades da educação. Aqui, a moderação vai ser comigo, Edilson Souto Freire, diretor de desenvolvimento profissional do CRA, mas nós teremos aqui a participação do administrador e professor Guilherme Marbach Neto, que é professor da Universidade Federal da Bahia. Teremos o administrador Manuel Joaquim Fernandes de Barros, que é o representante da Angrade para o Estado da Bahia e também professor titular da Unifax. Nós teremos o Mário César Barreto Moraes, que é membro e presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, o CONAS do MEC. E, como eu disse, eu farei a moderação desse evento, da quinta-feira, às 11 horas. Na sexta-feira, às 10 da manhã, nós vamos discutir as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de bacharelado em administração e também as tendências no ensino superior. Aqui nós traremos 2 pessoas exponenciais, todas 2 extremamente participantes desse tema. É o Irineu Gustavo Gianese, que é diretor de Relações Internacionais da Angrade, é diretor acadêmico do INSPE, e ele participou da comissão de elaboração das diretrizes curriculares nacionais. Estará moderando essa exposição do Irineu a administradora Cláudia de Sales Stadlober. Cláudia é coordenadora da Comissão Especial de Elaboração das Diretrizes aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, e ela é também diretora de formação profissional do Conselho Federal de Administração. Isso no dia 8, às 10 horas. No mesmo dia 8, às 11 horas, nós teremos a 4ª roda de conversas sobre novas tecnologias para o ensino superior.
Traremos aqui a Lenice Rodrigues Reis, que é administradora, é diretora de Relações Institucionais da primeira Universidade de Startups e também era conselheira do CRA do Rio Grande do Sul. O administrador e professor Haroldo Cláudio Peon, coordenador da Escola de Negócios, ex-coordenador da Escola de Negócios da Universidade Católica do Salvador. Haroldo já esteve conosco aqui participando de uma live, foi fantástico. Quase 300 pessoas participaram. E a moderação vai ser do administrador, professor e doutor Jair Nascimento Santos. Jair é conselheiro fiscal da Angrade, é professor titular da UNEB, da Unifax, e é também membro da Academia Baiana de Ciência da Administração, onde também eu participo, né? Então, gente, não deixem de se inscrever para o EMBRA, é algo fantástico, teremos todo ele online, plataforma do CFA Play, de modo que vocês terão realmente momentos maravilhosos de aprendizado, de expansão de conhecimentos nesse período de 6 a 8 de outubro. No dia 30 de setembro, numa parceria com a Faculdade Cairu, nós teremos a Business Day, que reforça a capacidade empreendedora e abre espaço para compartilhar ideias e experiências inovadoras, além, naturalmente, de oportunidades pessoais e profissionais. 30 de setembro, às 19h30, os interessados em participar poderão se inscrever através do site www.cairu.br. De 1º a 10 de outubro, olha aí outra oportunidade para os administradores registrados aqui do Conselho e, naturalmente, que estejam adimplentes. Nós estamos abrindo a possibilidade de 200 inscrições através do CRA para um curso de formação em coaching empresarial, transformando empresas em negócios extraordinários. É 100% online, todo ele através do YouTube, e os participantes receberão um certificado de 30 horas, que naturalmente vai ajudar muito na expansão de oportunidade de trabalho em vários ramos do ensino, né? Então, formação em coaching empresarial, dia 30 de outubro, desculpe, de 1º ao dia 10 de outubro, com essa parceria com a Brás Coaching, que é a nossa companheira aqui de vários momentos, etc. Essa formação será ministrada pelo Master Coach Trainer e mentor de negócios, Moisés Ribeiro, que é CEO da Brás Coaching. Então, os interessados, entrem, por favor, no site da instituição, que é www.brascoach.com, e façam as suas inscrições. Os 200 primeiros terão garantidas a participação através dessa reserva de inscrições feita pelo Conselho Regional de Administração. E hoje, 28 de setembro, nós vamos ter aqui, em sequência, a uma mesa de redonda que tivemos a semana passada sobre logística e o varejo eletrônico, coordenado pelo professor Wanderlei Menezes. Nós vamos ter aqui a presença do Leonardo Gomes, também conhecido como Léo Laranjeira. Leonardo, ele possui mais de 15 anos de experiência em consultoria de alta gestão e, no âmbito acadêmico, seus principais interesses de pesquisa estão na intersecção entre supply chain, estratégia e finanças. Leonardo atualmente é sócio executivo da Arasul Capital. Vou falar rapidinho aqui a respeito de Leonardo, porque depois eles acrescentam alguma coisa que ele julgar importante. Mas ele é expert em estratégia e operações, com sólidos conhecimentos em finanças corporativas. Leonardo é minha área de atuação durante muitos anos, tanto na Escola de Administração de Empresas da Universidade Católica, quanto na Escola de Administração da Universidade Federal. Possui mais de 15 anos de experiência, conforme falei, em consultoria de alta gestão, prestando serviços para empresas de diversos setores,
tais como transportes, infraestrutura, bens de consumo, varejo, saúde e serviços financeiros, dentre outros, né? Seu histórico inclui mais 50 projetos nas áreas de estratégia, abre um parênteses aí, planejamento, expansão e entrada em mercados, operações, supply chain, logística e melhoria de desempenho operacional, e finanças, modelagem financeira, fusões e aquisições, estruturação de dívidas e reestruturação de empresas. Léo Laranjeiro, como é conhecido, ele possui PhD em Engenharia de Supply Chain pelo MIT-ZLC, pós-graduação em Logística pelo MIT-CTL, MBA em Executivo em Finanças pelo INSPER e graduação em Administração pela UFBA, portanto, é administrador. No âmbito acadêmico, seus principais interesses de pesquisa estão na intersecção entre supply chain, estratégia e finanças. Gente, depois dessa apresentação, Leonardo, eu acho que cresceu naturalmente a expectativa e o interesse de todos nós que queremos lhe conhecer mais e conhecer principalmente essa sua atuação nessa área de supply chain e de logística. Para aqueles estudantes que ainda não têm muita familiaridade com esses termos em inglês, eu queria dizer que supply chain significa uma cadeia de suprimentos articulada com a logística, né? E isso, hoje em dia, alcança todos nós. Qual de nós que não tem algum envolvimento com isso, né? Então, gente, em meu nome, em nome da diretoria do CRA, quero registrar aqui a presença da assessora da presidência, Sandra Cirne, a presença também da superintendente do CRA, pessoa brilhante, que eu chamaria de Rosilene Maria Cruz, professora, administradora, como Sandra, também muito competente, de modo que nós vamos aqui dar curso a essa noite de terça-feira, dia 28 de setembro, apresentando, a partir de agora, um espetacular profissional que é o Leonardo Gomes, também conhecido como Léo Laranjeira. Léo, a bola é com você, estaremos aqui acompanhando esse trabalho seu e agradecendo já antecipadamente a participação da Rede Mais através da Ana Caroline nessa parte de transmissão de dados, que é muito importante para que o evento tenha sucesso. Uma boa noite a todos, aos profissionais da administração aqui presentes, aos estudantes também. Sucesso nessa empreitada com o Léo Laranjeira. Boa noite, obrigado, Edilson. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver como é que eu faço esse negócio aqui que embolou, foi para um lado e agora já... Espera aí. Estão vendo minha tela? Sim. Tá. Vamos lá, deixa eu colocar maior aqui. Pronto. Muito bem. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho, bater um papo sobre estratégia de operações e da cadeia de suprimentos, um pouquinho de como isso impacta na inovação também. Tá? Eu vou pular aqui essa introdução, que o Edilson já foi muito generoso, e entrar mais no conteúdo. Tá? A gente vai falar de 3 tópicos aqui. Tá? Um pouco introdução à estratégia de operações, ver como que as operações podem ser estratégicas para um negócio. Né? A gente vai falar de um estudo de caso sobre inovação, tá? E como que as operações suportam a inovação, e depois apresentar rapidamente uma metodologia de planejamento estratégico de operações. É claro que o tempo aqui é curto, eu vou dar uma pincelada rápida nesses assuntos todos. Tá?
E vocês me perdoem, a Torre de Babel, parte dessa apresentação vai estar em português, outra parte vai estar em inglês, outra parte vai estar em espanhol, tá? Mas eu faço as traduções aqui, tá? Então, basicamente, a operação, tá? A operação de uma empresa, tá? Ela envolve todo o processo de fazer a gestão dos recursos que estão voltados à produção e à entrega de produtos e serviços, tá? E diversas empresas têm nomes diferentes. Em alguns lugares isso vai estar sendo chamado de suprimentos, produção, supply chain, área industrial, gestão de projetos, uma série de coisas, tá? E o gestor de operações é a pessoa que cuida desse processo, tá? No histórico, o histórico da gestão de operações é o histórico da administração em si, tá? A administração ela nasceu com a gestão de operações, tá? Todo o início da linha de produção, a administração científica e tudo mais, tudo isso é gestão de operações, tá? E mais recentemente, todas as questões de reengenharia, just-in-time, automação, Lean Six Sigma, tudo isso é gestão de operações, tá? E, basicamente, dentro das principais funções, as 3 principais funções de qualquer empresa, a gente tem desenvolvimento de produtos e serviços, tá? Que é as áreas responsáveis por criar os produtos e serviços que são oferecidos ao mercado. Depois, a área de marketing e vendas, né? Que é responsável por gerar pedidos de produtos e serviços oferecidos pela organização. E, por fim, a operação, que é todo o resto, que é responsável por fazer a entrega, tá? A entrega deste produto e serviço ao mercado, tá? Então, essas são as três áreas principais, grupos de áreas principais em qualquer organização, tá? Outras áreas são consideradas suporte. Então, a operação é sempre considerada como o núcleo de um negócio, qualquer que ele seja de produto, seja serviço, tá? Então, no final, a gente tem vários componentes dentro das operações e de outras áreas principais, e que a operação ela difere bastante de um tipo de organização para outro. Por exemplo, um fabricante de móveis. As operações do fabricante de móveis significa fabricar, tá? E montar os móveis, tá? Uma cadeia de fast food. Operações significa preparar a comida, servir os clientes e fazer manutenção dos equipamentos, tá? Num provedor de internet, já vai ser fazer a manutenção do hardware, do software e do seu conteúdo. Então, a operação pode ser completamente diferente de um negócio para o outro, tá? Tá bom. E a operação, ela interage com todas as outras partes da organização, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, a operação aqui como centro e outras áreas da empresa, tanto áreas núcleo como áreas de suporte, tá? A operação interage com todas as áreas. A área de desenvolvimento de produto e serviço vai mandar novas ideias de produtos ou serviços para a área de operações. Por outro lado, as operações vão responder com a capacidade operacional. Olha, eu não posso fazer isso que você desenvolveu. Olha, isso aqui pode ser feito dessa maneira, o custo é tal. Você tem toda a interação entre desenvolvimento de produto e operação propriamente dita, tá? E a gente vai ver isso um pouco mais de detalhe no nosso estudo de caso, que a gente vai ver um pouco depois, tá? Da mesma forma, as operações têm bastante interação com o marketing, tá? Tanto porque o marketing
entrega para as operações quais são os requisitos do mercado, tá? Os requisitos do mercado em relação às operações, e as operações vão mandar de volta quais são as capacidades operacionais. Então, isso aqui vem um conflito clássico entre o marketing e operações, marketing, considerando marketing e vendas no geral, tá? No qual, às vezes, o marketing, as operações reclamam do marketing, que o marketing vende coisas que são impossíveis, e o marketing reclama das operações, que as operações não entregam. Por isso é importante esse alinhamento, tá? E por aí vai. Também as outras áreas também têm estas mesmas interações. TI, recursos humanos, finanças, área técnica e tudo mais. Tá bom. Um pouco aqui de uma visão geral de como que a gestão e a estratégia de operações trabalham dentro de uma empresa, tá? São diversas funções, tá? Por exemplo, estoque e armazenagem, planejamento e controle de produção, projeção e gestão da demanda, gestão da cadeia de suprimentos como um todo, tá? Que inclui a logística, tá? Desenvolvimento de serviços, layout, fluxos, processos, desenho de redes de distribuição, etc. Então, são diversas as funções dentro das operações. E aí tem uma coisa, diferentes empresas, elas têm diferentes tipos de operação, como a gente falou. Uma forma de olhar isso é esses 4 Vs das operações: volume, variedade, variabilidade e visibilidade. Tá? Então, são 4 dimensões que a gente pode analisar as operações e que, dependendo da empresa, ela pode ser maior ou menor. Tá? Por exemplo, vamos pegar 2 empresas dentro de uma mesma indústria. A gente tem aqui o McDonald's e um restaurante pequeno. Tá? O volume de produção do McDonald's é muito alto e o do restaurante de pequena escala é pequeno. Qual que é a consequência operacional? Tá? No volume do McDonald's, as tarefas passam a ser repetitivas, o trabalho pode ser mais sistematizado, a gente pode usar máquinas especializadas, a gente customiza pouco, apesar de você poder pedir sempre o Big Mac especial, sem cebola e tudo mais, mas é pouca customização e você acaba tendo custo baixo. Já no restaurante de pequeno porte, o trabalho é menos repetitivo, né? Você tem um volume menor, é um pouco mais mais focado, tá? O trabalho não pode ser tão sistematizado e não dá para usar equipamentos tão dedicados, tá? O trabalho tem que ser um pouco mais flexível. Acaba tendo maior customização e, consequentemente, maior custos unitários. Tá? Mesmo que o preço seja o mesmo, tá? Mesmo que o preço final seja o mesmo, o custo tende a ser maior. Tá? Do outro lado, temos o outro V, que é a variedade. Tá? Vamos pegar aqui um táxi contra um ônibus. Tá? A variedade do serviço do táxi é muito alta. E a variedade do ônibus é menor. Por quê? O ônibus tem uma rota fixa. Ele sai de um ponto, vai para o outro e volta. O táxi não. O táxi vai para um lugar, depois vai para o outro. Ele sai de locais diferentes, em tempos diferentes. Então, no final, o táxi tem que ter um serviço muito mais flexível para poder pegar e deixar os passageiros onde quer que eles quiserem. Tá? Os motoristas precisam ter um conhecimento considerável da região. Isso acaba tendo altos custos unitários. Por outro lado, no ônibus, as rotas são fixas, pré-determinadas, seguem uma agenda. Os motoristas não precisam ter o conhecimento da região inteira, só precisa conhecer o seu trajeto, tá? E você acaba tendo custos unitários menores. Tá?
Outra questão é a variação, tá? A variação da demanda. Vamos pegar aqui 2 tipos de hotéis. Um hotel, um resort de férias e um hotel orientado ao negócio. Tá? O resort de férias tem picos e vales na demanda. Tá? E aí significa que a demanda está mais concentrada no verão. Tá? Quando você tem um pico de demanda, você tem que ter recursos extras na alta estação, e você acaba tendo uma utilização ineficiente de recursos, porque em determinados momentos o hotel vai ficar com baixa ocupação e acaba tendo altos custos unitários por isso. Por outro lado, um hotel de negócios, as pessoas entram e saem praticamente o ano inteiro. Tá? Tem baixa variação de demanda. Tá? Acaba que você consegue ter um planejamento de recursos um pouco mais adequado, né? E a utilização passa a ser mais eficiente e os custos menores. Tá? E o último V é a visibilidade. Tá? A visibilidade do processo de produção e fabricação do produto ou serviço. Vamos falar aqui o banco. Tá? Você tem um banco, vamos falar uma agência bancária, se é que ainda existe, e um caixa eletrônico. Tá? O grau de visibilidade do serviço num banco é alto, tá? E num caixa eletrônico baixo. No final, significa, você tem mais visibilidade aqui, você precisa ter habilidades de contato com o cliente. Tá? E você não tem um espaço temporal entre a produção e o consumo do produto. Tá? E acaba que a satisfação do cliente ela é definida pela percepção que o consumidor tem ao utilizar o produto ou serviço. E isso também implica custos. Tá? Por outro lado, uma máquina, um caixa eletrônico, passa a ser muito mais padronizado. Você tem um espaço temporal entre a produção e o consumo, porque já está tudo pré-programado antes, e não precisa ter habilidades de contato com o cliente. E isso se reduz em baixos custos unitários. Tá? Então, no final aqui, a gente tem um resumo. Quando você tem um volume alto, você consegue ter trabalho mais repetitivo, mais sistematizado, geralmente é mais intensivo em capital, em maquinário. Tá? Quando você tem mais variedade, você precisa ter uma operação que seja mais flexível, a operação se torna mais complexa, mas você consegue atender diferentes necessidades de diferentes tipos de consumidores. Tá? Na variação da demanda, quando ela é baixa, você consegue ter uma demanda mais estável, você consegue se planejar melhor e utilizar melhor a sua capacidade. Tá? E a visibilidade é em relação ao contato com o cliente, o que o cliente vê do que está sendo produzido. Tá? Acaba quando a visibilidade é alta, a satisfação do cliente está muito mais relacionada à percepção do que o cliente tem em relação ao contato e à experiência. Isso aqui, então, a parte aqui que eu vou pular, tá bom? Então, deixa eu pular um pouquinho. Tá? E no final, a gente também tem uma diferença na operação entre produtos e serviços. Tá? Acaba que e tem também um restaurante aqui que está no meio, é um produto e é um serviço ao mesmo tempo. Quando você produz produtos, tá? Operação industrial, o produto é muito mais tangível, tá? Você tem diferentes graus de perecibilidade, são transportáveis, você tem uma produção sequencial entre produção e consumo, tá? E você tende a ter um baixo grau de interação com o cliente. Tá? A qualidade ela tende a ser uma questão objetiva. Aquele produto é bom, aquele produto é ruim. Tá? Já no serviço é uma coisa muito mais intangível.
O serviço ele é extremamente perecível, dependendo do serviço, é naquela hora, tá? Ele não é transportável, a produção e o consumo é simultâneo, então é difícil ter espaço para erro, né? E você tem uma alta intensidade da interação com o cliente e acaba que a qualidade se torna muito mais subjetiva e difícil de julgar. Tá? Vamos falar um pouco, fiz essa pequena introdução sobre operações, vou entrar um pouco na natureza estratégica da gestão das operações. Tá? Olha, muita gente pergunta, poxa, mas falando de estratégia de operações, operações é uma coisa operacional, estratégia de operações é uma coisa um pouco paradoxal. Não, depende. Depende se a gente analisar esses quatro pontos aqui principais. Em relação a, vamos diferenciar aqui, gestão das operações e estratégia de operações. Quando a gente fala de uma linha temporal, a gestão de operações está muito mais voltada para decisões de curto prazo. Tá? Um mês, 2 meses. Já a estratégia de operações, a gente está falando de coisas que vão impactar ao longo dos anos. Tá? O nível de análise da gestão de operações é micro. A gente analisa os componentes e processos. Na estratégia de operações, a gente analisa o todo. Tá? A gente analisa o todo e como a operação se encaixa na estratégia do negócio. Tá? O nível de agregação também é menor na gestão das operações. Por exemplo, numa empresa, uma companhia aérea, eu vou fazer o agendamento da manutenção de cada aeronave. Já na estratégia de operações, eu preciso determinar o número de aeronaves que aquela empresa precisa. E uma coisa, a compra de aeronave é uma decisão de super longo prazo. Uma companhia aérea compra uma aeronave para ficar 10, 20 anos com ela. Você compra hoje, você vai precisar de uma aeronave daqui a 1 ano, 2, você tem que comprar hoje, tem que ser feita com antecedência. Depende de você analisar todas as tendências de demanda, de mercado, de uma série de coisas. Depende de financiamento, depende de uma decisão financeira. Então, depende de uma série de coisas e o impacto é de longo prazo. A mesma coisa é uma montagem de uma fábrica. Tá? Você vai montar uma empresa nova ou fazer uma expansão de uma fábrica, qual que deve ser a capacidade dessa fábrica? Onde ela deve estar localizada? Isso todas são decisões estratégicas, porque depois elas são difíceis de reverter. Você montou, construiu aquela fábrica, vai ter que ficar com aquela fábrica ali durante um bom tempo. Tá? Então, no final, a gente tem uma hierarquia estratégica. Tá? A gente tem, dentro da gestão estratégica, a estratégia corporativa. Tá? Então, está muito mais relacionada em quais negócios a empresa deve estar, ou a organização em si deve estar. Tá? Então, é o portfólio de negócios dentro de uma corporação multidivisional. Tá? E aí é que a gente olha muito mais para fatores macroeconômicos, sociopolíticos, valores, ética e tudo mais. Já a estratégia de negócio, se pensar numa empresa com muitas divisões, a estratégia de negócio vai ser de um negócio propriamente dito, um negócio em particular. Então, as decisões estratégicas aqui são a missão, os objetivos estratégicos, a estratégia competitiva, como competir no mercado. E aqui os fatores de influência são o que é que os concorrentes estão fazendo, quais são as restrições financeiras, qual a tecnologia que a gente tem, como é que é a dinâmica do consumidor e tudo mais. Já a estratégia de operações é uma ponte lógica entre a operação de campo e a estratégia do negócio. Tá? É como fazer a estratégia do negócio se materializar. Tá? Então, é como contribuir para os objetivos estratégicos das organizações. Então, aqui a gente já vai olhar para as pessoas, as capacidades, desempenho, como melhorar desempenho, custos, tecnologias atuais e futuras, etc.
E aí a gente pode analisar a estratégia de operações de duas formas. Tá? A gente pode olhar de forma horizontal ou vertical. Tá? Da forma vertical, a gente está falando o seguinte: a estratégia de operações, ela é a ponte lógica, como eu falei, que traduz a estratégia do negócio, foi mandado lá de cima, com a operação no chão de fábrica. Tá? Essa tradução, esta ponte, é uma análise, de uma forma que a gente pode analisar a estratégia de operações. Tá? Uma outra forma é olhar horizontalmente as coisas que eu faço de um lado com as coisas que o mercado quer do outro lado. Tá? Porque, basicamente, a operação precisa satisfazer uma necessidade do mercado, tá? Utilizando determinados recursos operacionais. Então, a gente também pode analisar desta maneira. A gente vai ver métodos para a gente fazer essa análise das duas formas. Tá? Que eu vou pular um pouquinho. Tá? Então, primeiro ponto, vamos fazer essa análise horizontal, tá? De como conciliar isso aqui. Recursos operacionais com requisitos de mercado. Tá? São quatro objetivos básicos de desempenho na organização, tá? Desempenho operacional. Você pode adicionar outros aqui, tá? Isso aqui não é exaustivo. Mas a gente tem qualidade, velocidade, grau de confiabilidade, flexibilidade e custo. Tá? Quando a gente olha isso aqui, cada coisa dessa aqui tem um efeito externo e um efeito interno. Por exemplo, o custo. Tá? No custo, o efeito externo é ter baixo preço. Tá? Por outro lado, internamente, eu preciso ter alta produtividade para conseguir ter o custo baixo. Tá? Custo baixo e oferecer o preço baixo, ou ter margem alta. Tá? O grau de confiabilidade, por exemplo, você faz um determinado pedido no Mercado Livre. Confiabilidade significa, olha, o produto vai ser entregue no dia tal. Tá? Independentemente se isso é rápido ou devagar. A confiabilidade chegou no dia tal. Tá? Aquilo que é prometido é cumprido. Tá? Internamente, isso se reflete em processos confiáveis e bem estruturados. Não? Na flexibilidade, do lado de fora, o que o cliente quer? Variedade de produtos, capacidade de ajustar de volumes e prazos de entrega e condições de entrega, está sempre lançando novos produtos e serviços. Tá? Isso é a demanda, isso é o que é representado no mercado. Internamente, é o que? É habilidade para mudanças rápidas. Um dia está produzindo uma coisa, no outro dia está produzindo outra. Tá? Qualidade. Tá? Uma das muitas definições de qualidade é produto foi produzido de acordo com as especificações. Internamente, isso se reflete em processos livres de erro. E, por fim, a velocidade. O cliente quer entrega rápida ou produção rápida. O que é que eu preciso ter internamente? Eu preciso ser rápido na produção. Tá? Todos esses fatores aqui, no final, eles resultam em maior produtividade e, consequentemente, no custo. Tá? Essa parte que eu vou pular, senão eu não consigo falar de todas as coisas. Tá? Por outro lado, a gente tem uma relação entre esses objetivos de desempenho com fatores competitivos. Né? Fatores competitivos são as coisas que o cliente valoriza. Tá? Aquilo que eu estava falando de interno e externo. Tá? Se o cliente quer baixo preço, você precisa ter baixo custo, senão você não vai ter uma margem bacana.
Se o cliente quer alta qualidade no produto, você precisa ter qualidade nos seus processos. E por aí vai. Então, todas essas coisas aqui, todo fator competitivo traduzido para o mercado se traduz num fator de desempenho operacional. Tá? E aí, no final, existe o seguinte, tem alguns fatores desses que os clientes de determinados produtos e de determinados segmentos valorizam mais ou menos. Tá? A gente pode classificar em três graus aqui. Um são os fatores ganhadores de pedido, outros são os fatores qualificadores e outros os pouco importantes. Os ganhadores de pedido são aqueles fatores em que, quão melhor eu for neste fator, mais o cliente vai me valorizar. Já os fatores qualificadores são aqueles em que o cliente quer um mínimo. Tá? O cliente quer este mínimo e, a partir daquele mínimo, ele não valoriza muito, nenhum incremento no desempenho daquele fator. Tá? Mas abaixo daquele nível mínimo, ele não compra. E tem outros fatores que são pouco importantes. Tá? Então, cada produto, cada mercado, cada negócio tem um fator competitivo, um fator de importância diferente que os consumidores dão, às vezes dentro do mesmo negócio. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, estabelecer uma escala onde a gente tem, por exemplo, os fatores ganhadores de pedido, digamos, se a gente chegar para entrevistar determinados clientes da nossa empresa. Tá? Digamos, a gente pede para dar uma nota de 1 a 9, 1 sendo o mais importante, 9 o menos importante. Nessa escala aqui, os fatores ganhadores de pedido são aqueles que, se você tiver, você se destaca da concorrência. Já os qualificadores, não, você precisa estar na média do mercado e os outros não são muito importantes, não devem ser muito considerados. Tá? Quando a gente compara negócios dentro de do mesmo segmento, por exemplo, o banco. Tá? A gente tem o banco de varejo, tá? que atende a nós, pessoas físicas, e banco corporate banking, que atende a grandes empresas. Tá? Esses dois produtos são bem diferentes e têm requisitos competitivos diferentes também. A forma de trabalhar é bem diferente nessas duas questões. Tá? Por exemplo, num banco de empresa grande, a gente tem muitos produtos, tá? E totalmente customizáveis. Tá? Crédito pessoa física, tá? É uma coisa padronizada. O banco vai oferecer 3, 4 linhas de crédito. Para corporate banking, o banco faz uma solução de crédito específica para a necessidade de uma determinada empresa. Tá? Já a qualidade para o corporate banking significa você ter um relacionamento próximo com o gerente de relacionamento. Já para banco de varejo significa você ter transações sem erro. O volume de serviços de corporate banking é muito menor, de banco de varejo muito maior. Tá? As margens do banco de varejo são menores em comparação ao banco de atacado, são maiores. No final, isso se traduz em fatores competitivos e objetivos de desempenho. Então, por exemplo, no banco de varejo, os fatores ganhadores de pedido são acessibilidade, velocidade e preço, principalmente. Já o preço e a velocidade, para o banco de atacado, já não são tão importantes, são qualificadores. É mais importante você ter um serviço de qualidade, você ter confiabilidade no serviço e ter um grau de customização adequado para as necessidades de cada um. No final, os objetivos de desempenho operacionais são bem diferentes. O banco de varejo vai focar em velocidade, qualidade e custo, quanto o banco de atacado em flexibilidade, confiabilidade e qualidade.
E, no final, a gente vê que algumas dessas coisas a gente enxerga alguns conflitos, tá? Com trade-offs. É como se as coisas estivessem numa gangorra em que, para subir um objetivo, você tem que descer outro. Porque os recursos são escassos, os recursos são limitados. Tá? E, no final, o que é o papel da tecnologia aqui? Quando você desenvolve um avanço tecnológico, você tende, digamos que aqui, essa aqui seria a fronteira eficiente, a combinação eficiente que se pode, a uma determinada tecnologia, alcançar entre combinação de fator A e fator B. Quando você avança a tecnologia, você tende a empurrar essa barreira para fora e aumentar um pouco, aumentar a fronteira eficiente. Tá? Deixa eu pular um pouco aqui. Tá. E, no final, como é que a gente consegue achar em que áreas a gente deve competir, onde que a gente deve ser bom, onde colocar recursos na gestão das operações? Tá? Por essa lógica aqui, a gente tem que combinar, tá? O que é que o cliente quer, primeiro, identificar quais são os fatores competitivos, tá? O que é que a empresa quer fazer. Tá? Então, do lado dos clientes, identificar o que é que os clientes querem. Tá? Qual a importância de cada objetivo de desempenho. Por outro lado, eu preciso analisar como eu estou em relação à concorrência em cada um desses. Então, eu vou ver o meu desempenho em cada um desses objetivos. E, no final, a gente consegue colocar isso no modelo de análise, tá? que a gente consegue fazer uma análise bem interessante. Tá? Aquela mesma escala de importância para o cliente, a gente também pode fazer para o desempenho interno. Tá? Quando eu posso fazer um rating de 1 a 3, se eu tiver melhor do que a concorrência, ou igual à concorrência, ou pior que a concorrência. No final, a gente pode usar uma matriz dessa maneira. Tá? Onde aqui, tá? No eixo X, a gente tem a pontuação da importância para os clientes. Tá? Então, eu tenho aqui os ganhadores de pedido, os qualificadores e os pouco importantes. E eu tenho o desempenho em relação à concorrência, onde eu tenho as coisas que eu sou melhor, que eu estou igual, que eu estou pior. O que acontece aqui? Se eu tiver um determinado fator, digamos, custo, tá? Em que eu estou, o que o cliente considera, do lado do cliente, vai ser o preço, que se traduz internamente em custo, ele considera um ganhador de pedido, e eu estou pior que a concorrência, ele vai cair aqui, na área de ação urgente. São essas coisas que a empresa precisa focar para melhorar. Aquilo que os clientes valorizam, mas que a empresa não está desempenhando bem o seu papel. No lado oposto, a gente tem aqui as coisas em excesso. Tá? São fatores que não são importantes para os clientes, só que eu estou melhor do que a minha concorrência. Eu tenho um excesso aqui. Pode ser encarado de diversas maneiras. Tá? Uma maneira eu estou desperdiçando recursos, então eu vou reduzir a minha alocação de recursos para uma determinada coisa, para que eu consiga reduzir custos, e eu não vou desperdiçar recurso numa coisa que o cliente não se interessa. Ou eu posso abrir um novo nicho de mercado e focar no nicho de mercado em que o cliente valorize aquele determinado fator. Tá? Então, basicamente, um passo a passo para a gente analisar a operação desta maneira, entre alinhar necessidade do cliente e a operação, é, primeiro, identificar os objetivos de desempenho da empresa, tá? O que é que a empresa quer, onde a empresa quer competir? Qualidade de produto, qualidade de engenharia, flexibilidade de projeto, custo, flexibilidade de volume, velocidade, etc. Depois, eu vou avaliar
qual que é a importância daqueles critérios na ótica do meu cliente, tá? E aí isso aqui isso dá para fazer enquetes com os clientes sobre isso, tá? Eu já fiz algumas vezes pesquisas sobre isso, né? Depois, eu vou avaliar como eu estou nestes objetivos de desempenho em relação à concorrência. No final, eu coloco numa matriz e eu consigo depois ver onde é que cai cada coisa naquela matriz para eu estabelecer um plano de ação para melhorar a operação. Tá? Tudo bem até aqui? Beleza? Então, vamos lá seguir a nossa agenda. Tá? Nossa agenda aqui, a gente falou primeiro a introdução da estratégia de operações. Tá? Agora eu vou falar um pouco da inovação e depois a gente vai na metodologia de planejamento estratégico de operações. Bom, falando de inovação, tá? Vou trazer um caso aqui para vocês. Tá? Eu vou pular um monte de parte, que tem muita coisa aqui que é material de pesquisa bem técnico. Vamos falar de um caso da Mitchell. Tá? É uma empresa europeia de frango, tá? Carne de frango. Eles fazem um monte de coisa de frango e aves, em geral. Fazem tanto asinha de frango, hambúrguer, carne recheada, carne enlatada, lasanha, rolinho primavera, um monte de coisa. Tá? Um monte de coisa. Tá? A estratégia da empresa é o seguinte: eles querem oferecer qualidade e frescor nos seus produtos, tá? Superior à concorrência. Eles querem oferecer um amplo sortimento de produtos e também com alto grau de customização, tá? E querem ter alto nível de serviço. Tá? Alto nível de serviço, para vocês terem uma ideia, os clientes vendem para supermercados. Os clientes pedem no dia anterior, eles fazem entrega no dia seguinte. Eles fazem a produção e a entrega no dia seguinte. Tá? Então, é um nível de serviço altíssimo. Eles oferecem muita flexibilidade. O cliente um dia pode pedir 1 tonelada de produto, no outro dia pode pedir 10 quilos. Um dia pode pedir um produto, outro dia pode pedir outro. Então, isso aumenta a complexidade da empresa. Tá? Então, disso aqui, a gente traduziu em três indicadores. Tá? Um é do nível de serviço, tá? Que basicamente esse indicador é quantos pedidos feitos pelos clientes foram entregues no prazo. Depois, a taxa de devoluções, tá? Que é uma medida de qualidade, quantos produtos o cliente devolveu. E o giro de inventário, que é quantas vezes o inventário deles, o estoque girou dentro da empresa ao longo de um determinado período. Porque isso aí vai ser um indicador de frescor do produto. Tá? Para vocês terem uma ideia um pouco dessa empresa, esse aqui era o tamanho de mercado deles em carnes processadas. Tá? É um mercado que crescia 12% ao ano entre 2013 e 2016, só que eles cresceram 19% ao ano no mesmo período comparável. Tá? Eles estão crescendo mais do que o mercado. Por outro lado, as margens deles, as margens operacionais, estavam decrescentes. E a empresa estava se questionando por quê. Então, isso aqui é o volume de produção da empresa, e a gente vê duas linhas aqui. Tá? Isso aqui é a produção. E a gente vê aqui essa linha de cima pontilhada, é a produção de produtos antigos. E essa outra aqui é a produção de produtos novos. Então, basicamente, este crescimento de 11% da produção deles, os produtos novos foram responsáveis pela maioria deste crescimento. Tá? Os produtos antigos cresceram muito pouco. Produtos que foram lançados ao longo desse período era que
que representavam um crescimento da empresa. Tá? Para você ter uma ideia, eles lançaram 302 novos produtos em 2 anos. Tá? E isso representou 12% de todos os novos produtos introduzidos na indústria alimentícia naquele país em 2017. 300 produtos em 2 anos é quase um produto a cada 2 dias. Tá? O que acontece quando você lança tanto produto? A operação fica doida. A produção enlouquece. Né? Você tem uma série de coisas aqui que estão influenciadas, que são influenciadas por esse processo. Você lançou um produto novo, são ingredientes novos, compras precisa estar envolvido, precisa comprar uma coisa nova. Às vezes você, por estar tratando da indústria de alimentos, você está introduzindo um alérgeno novo ao longo da cadeia e gera preocupações entre contaminação entre produtos. Isso aqui, esse gráfico aqui, é o sortimento de produção deles. Quantos produtos diferentes a empresa produziu a cada dia? Olha que loucura. Eles produziam 100 produtos diferentes a cada dia, isso passou para 160 novos produtos a cada dia. E depois teve um período aqui que eles começaram a racionalizar e começaram a se preocupar em controlar a quantidade de produtos que eles tinham, uma linha de produção. Então, isso aqui, no final das contas, a gente é uma palavra que não dá para fazer uma tradução direta em português, porque essas duas coisas são representadas pela mesma palavra em português, que é exploração. Em inglês são duas coisas diferentes, tem o exploration e o exploitation. O exploration, ele está ligado à inovação, a você buscar, a empreender, fazer coisas novas. Isso implica aumentar a variabilidade. Tá? E o exploitation está ligado à eficiência, à produtividade, a fazer bem aquilo que você já faz. Tá? É um trade-off entre inovação, ser inovador ou ser eficiente. Tá? Como é que uma empresa pode ser inovadora e eficiente ao mesmo tempo? Tá? Isso é um conflito, é um conflito aparente. Tá? Eu vou pular toda a questão metodológica, isso aqui não. No final, a gente fez uma pesquisa onde primeiro a gente criou uma suposição, a hipótese de que a taxa de introdução de novos produtos impacta o desempenho da cadeia de suprimentos da operação. E este impacto ele é influenciado pelo grau de inovação de um determinado produto, né? E o quão aquela introdução de um produto novo aumenta o sortimento de produtos. Quer dizer, você ter gestão de categorias, gestão de produtos. Tá? Você pode, ao mesmo tempo, introduzir um produto novo e retirar outro, ou introduzir um produto novo e cada dia mais você está trabalhando com um monte de produtos diferentes. Deixa eu ver um pouco aqui o que é que... Tá. No final, a gente descobriu o seguinte: a introdução de produtos novos impacta diversas áreas dentro da empresa. Tá? A área de compras, como eu já falei, você introduz um produto novo, você introduz componentes novos, muitas vezes, em que a área de compras precisa olhar, muitas vezes de um fornecedor não desenvolvido, que você precisa ir lá e buscar esse fornecedor. Tá? Impacta a logística, a armazenagem e a gestão de estoques. Você tem mais coisas para gerir estoque, você tem mais produtos para gerir estoque, onde colocar, que quantidades de estoque. Você aumenta a decisão dos clientes e o cliente acaba pulverizando, você deixa de saber o que o cliente vai comprar, porque agora você tem muitos produtos. Tá? E isso impacta o planejamento de produção, a produção propriamente dita. Quando você introduz um produto novo, as pessoas do chão de fábrica também ficam enlouquecidas, porque elas não sabem o que fazer com aquele produto novo que está chegando ali. Tá? A parte de embalagem também muda, a infraestrutura e a manutenção
também são impactadas, e no caso da indústria de alimento, a qualidade e a segurança alimentar também. No final das contas, a razão disso é que você muda a sua atenção. Tá? Uma coisa é você está com a sua atenção totalmente focada para determinada coisa, você tende a fazer aquilo ali bem. Experimente fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A pessoa começa a enlouquecer. Tá? Então, você muda, como você tem recursos escassos, seja de uma pessoa ou de uma organização, por exemplo, vou dar um exemplo da área de compras. A área de compras está acostumada a comprar determinados insumos. Quando você introduz um insumo novo, como você está usando os mesmos recursos, você pega aqueles recursos e desloca para comprar um insumo novo. E acaba que aquilo que você já estava fazendo torna-se mal feito. Tá? Também você tem curvas de aprendizado. Então, essa curva de aprendizado, sempre quando você muda produtos e processos, demora um tempinho para você se recuperar, e você acaba errando mais, tá? Aumenta o seu risco. Tá? Do outro lado, você tem mais produtos para fazer gestão interna, você tem mais incerteza na sua demanda, tá? E você tem mais complexidade e setups de máquina na fábrica. Então, deixa eu pular essas coisas. Então, eu vou para a conclusão direto. Tá. Tá. No final, a gente confirmou na nossa análise, tá? E que esse impacto é significativo, tá? E, geralmente, quanto mais inovador é um produto, quanto mais o produto que está sendo lançado ele é diferente dos que já estão lá, tanto diferente para a empresa quanto diferente para o mercado, mais ele impacta o nível de serviço, tá? Principalmente no longo prazo. Tá. Então, no final, a gente viu o seguinte: como resolver esse problema? Tá? A gente viu que a introdução de novos produtos impacta o desempenho, várias áreas são impactadas com isso. Tá? O grau de inovação do produto exacerba este impacto negativo. Tá? Então, no final, uma solução é que a empresa precisa ter uma estratégia clara de introdução de novos produtos. Não pode ser uma coisa desordenada. E a complexidade do portfólio, do mix de produtos, precisa ser gerenciada. Né? No final, a gente viu o seguinte: né? A gente fez um mapeamento da estratégia da operação da empresa. Essa é uma parte da metodologia que a gente vai ver. Tá? Essa parte aqui, do lado esquerdo, é a estratégia do negócio, e aqui, do lado direito, a estratégia da operação. Tá? Se a gente colocar naquela pirâmide, isso aqui é uma pirâmide deitada. Tá? Isso aqui, no final, é o que se pode dizer que seria a missão da empresa, aqui os pilares da sua estratégia. Tá? E aqui a gente já começa a falar em diferentes graus de abstração o que é que a empresa faz. Tá? E isso aqui não é um planejamento estratégico, isso aqui era como se fosse uma fotografia da estratégia de operação executada da empresa naquele momento. Tá? Então, a gente viu que a empresa frequentemente lançava novos produtos, tá? Que tentava mitigar o impacto operacional da inovação, que quer sempre oferecer altos níveis de serviço para o cliente, que estava, além disso, explorando mercados alternativos, que iria ter operações flexíveis e sempre vender produtos frescos, com qualidade superior à concorrência e, ao mesmo tempo, com custo baixo. Quando a gente foi investigar mais a fundo, a gente viu que essas coisas tinham conflito. Tá? Principalmente
entregar altos níveis de serviço era incompatível com custos baixos e lançar produtos novos com frequência. Vamos pensar aqui um caso, tentar materializar um pouquinho. Quando você lança um produto novo, você não tem histórico de demanda. Quanto você vai fabricar daquele produto novo no primeiro dia? Tá? Aí, digamos que o cliente gostou, e no segundo dia você vai fabricar quanto? Tá? O cliente estava acostumado a comprar o produto A, você lançou o produto B. A demanda do produto B vai ser adicional à do produto A ou vai canibalizar? Você perde histórico. Fica muito mais difícil planejar a produção, planejar a entrega, planejar a logística, planejar compras. E acaba que isso é incompatível com o nível de serviço, porque você pode ter fabricado uma quantidade inferior de um determinado produto ou muito superior. Se você fabricou uma quantidade inferior, você vai prejudicar o nível de serviço, porque você não vai conseguir entregar. Se você fabricou uma quantidade superior, você vai ter perda e você vai ter um impacto no custo. Então, são coisas que estão ligadas aqui. Tá? No final, a gente desenvolveu uma nova estratégia. Tudo isso que está em vermelho foram as coisas que foram mudadas. Tá? A gente, para cada um desses componentes, buscou alternativas superiores. Tá? No final, esse foi o plano de ação desenvolvido para eles. Tá? Definir um plano de segmentação para clientes e operações. Tá? Tem determinados clientes que valorizam mais custo, você faz aquilo ali focado em custo e mais focado em produtos menos inovadores e contratos de longo prazo. Definir uma estratégia de sortimento, tá? Então, revisar periodicamente um modelo para fazer gestão de categorias e produtos disponíveis. Melhorar o fluxo de informação e qualidade da informação, principalmente entre essas áreas, estoques, planejamento, produção, qualidade e rastreamento. Sistematizar o processo de introdução de novos produtos. Então, em vez de deixar uma fábrica de balu e cada dia aparece um com a ideia nova, não, vamos fazer o seguinte, vamos ter períodos de ideias novas e fazer planejamentos trimestrais de novos produtos. Tá? Então, basicamente, esses são os quatro principais ações. Tá? Basicamente, esses são dentro destes aspectos. Espera aí. Tudo bem até aqui? Beleza. Tá? Agora eu vou falar um pouco sobre essa metodologia aqui que a gente acabou de ver, como é que eu fiz aquela revisão da estratégia da cadeia de suprimentos dessa empresa de carnes. Tá? Agora, se a Torre de Babel vai outro idioma. Tá? Basicamente, você tem 3 passos principais para reformular uma estratégia da cadeia de suprimentos. Tá? Um é identificar qual que é a estratégia que está colocada, que está ali em execução, avaliar o quão boa é essa estratégia e, no final, reformular por uma estratégia melhor. Tá? Como a gente falou, tem uma hierarquia da estratégia. Né? A gente tem a estratégia... Aí aqui eu já não estou nem falando, já eliminei a parte da estratégia corporativa, estou aqui na estratégia do negócio, tá? E as atividades operacionais. A estratégia da cadeia de suprimentos é a ponte que liga essas duas coisas. Né?
E a gente pode falar dela em vários níveis de abstração. Tá? Em vários níveis de abstração e agregação. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma estratégia, de um mapa estratégico de operações. Tá? Isso, cadeia de suprimentos. Tá? É parecido com aquele que eu mostrei para vocês antes. Tá? Na verdade, é da mesma empresa, inclusive. Tá? E aqui, no final das contas, a gente avalia quão boa é essa estratégia com base em algumas características. Vamos pensar em cada caixinha dessa aqui como um componente da estratégia, tá? Em vários níveis. Tá? Esse aqui é um componente, um grupo de componentes, que se desdobra em dois, e cada um vai se desdobrando. Tá? Então, dentro de cada nível, cada componente, eles precisam ter algumas características individuais. Eles precisam estar claros, tá? Ser facilmente entendidos pelos tomadores de decisão. Eles precisam ser alcançáveis na prática. Eles não podem apresentar um grau de risco superior ao que é aceito pelo negócio. E eles também devem ter parcimônia. Tá? Eles devem ter os mínimos recursos, utilizar os mínimos recursos necessários para promover os efeitos desejados. Depois a gente fala das características da interação entre esses componentes. Tá? Então, basicamente, cada componente de um nível abaixo deve fornecer suporte para um nível acima. Tá? Eles devem ser compatíveis, dentro de um determinado nível, eles devem ser compatíveis uns com os outros. Tá? Devem ser coerentes sem prejudicar os outros objetivos. E a outra coisa é que os componentes devem ser suficientemente satisfeitos pelo suporte recebido. Tá? E, no final, a característica do conjunto da estratégia como um todo. Que todas as coisas que eu tenho na minha estratégia de operações, elas devem cobrir todas as áreas de interesse que eu tenho do negócio. Tá? Elas devem servir como um guia para a tomada de decisão, proporcionar uma vantagem competitiva e deve ser consistente com o contexto externo. Então, basicamente, é o seguinte. Suporte. Suporte a gente imagina aquela pirâmide lá, eu cortei a parte de cima, cada componente do nível abaixo precisa fornecer suporte para algum componente do nível superior. Se não está oferecendo esse suporte, significa que é um desperdício. Eu estou tendo alguma atividade, alguma política operacional que não está servindo para nada, não está contribuindo para a minha estratégia. Por outro lado, dentro de cada nível, precisa ser consistente. A ausência ou a minimização de trade-offs, conflitos entre estes componentes. Tá? Não pode ter componentes conflitando gravemente dentro de cada nível. E o suporte que cada nível abaixo envia para os componentes de cima devem ser suficientes para que aquela ação de cima seja satisfeita. Tá? Então, basicamente, vamos lá, eu vou passar rápido em alguns números. A gente, basicamente, fez, para todos aqueles níveis, a gente colocou em matrizes e deu notas. Tá? As pessoas da própria empresa responderam se determinado, por exemplo, lançar novos produtos com frequência ajuda a incrementar distribuições em canais tradicionais e blá, blá, blá? Sim ou não? Aí você vai dando a nota para cada coisa. No final, a gente faz alguns cálculos e vê os pontos que estão vermelhos são os pontos de maior conflito. Tá? Mesma coisa para os outros componentes e para os outros critérios. Tá? No final, a gente chegou naquele mapa de conflitos que eu mostrei para vocês antes. Tá? Espera aí. Deixa eu passar aqui algumas coisas. Tá. E no final, a gente revisou os conceitos. Tá? Para cada conceito que a gente tinha, a gente coletou ideias das pessoas que estavam participando do grupo de trabalho e essas pessoas foram lançando estratégias candidatas.
e no final a gente foi montando uma nova estratégia candidata. No final, funciona como um jogo de cartas, tá? Onde eu pego cada área de interesse da minha organização, tá? E eu coloco algumas cartas. Aqui como SA são as coisas que são a situação atual. Tá? E as pessoas vão agregando cartas a cada uma das coisas, sempre fazendo o questionamento. Quando eu lanço a segunda carta, eu tenho que me perguntar, esta carta é compatível com a outra? E por aí vai. Então, a partir disso, você vai ou mantendo a situação atual ou propondo, colocando coisas novas, até terminar o processo, até que a gente chegue numa estratégia suficientemente boa. Tá? Tem algumas regras, que isso aqui eu já não interessa mais passar aqui. Tá? Então, basicamente, é um pouco disso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Dei uma pincelada geral em alguns temas, tá? Uma pincelada geral em alguns tópicos especiais em gestão de estratégia e da cadeia de suprimentos. A gente viu como a inovação tem um impacto na gestão das operações, o impacto operacional. Tá? E a gente viu também algumas metodologias, uma metodologia para conciliar a estratégia de operações com os requisitos do mercado, tá? Através daquela matriz de importância e desempenho. E a gente também viu um modelo para poder analisar verticalmente como fazer a ponte entre a operação de chão de fábrica com a estratégia do negócio. Tudo beleza? Perguntas? Comentários? Eu posso usar a palavra? Claro. Obrigado, Leonardo. Leonardo, na realidade, são algumas observações que eu fiz, né? O sentimento, o feeling dessa palestra de hoje, desse momento de hoje. Eu que estou aqui brigando com dois momentos, aplicando prova online, mas não podia deixar de estar assistindo esse momento, que faz parte também de uma das minhas correrias como professor. O sentimento que eu trago primeiro, parabéns pelo seu trabalho, mostra realmente o conhecimento de causa, daquilo que você vem fazendo ao longo dos anos no mercado, né? Essa transmissão de segurança no que você fala é que nos faz realmente acreditar que quando você detém conhecimento de causa, não há por que a gente ter medo daquilo que se propõe a fazer, né? E você fez isso com maestria. O sentimento que eu trago também diante de tudo que você falou, me vem aquele sentimento que eu sempre falo aos estudantes da administração. Gente, você tem que ser um bom gestor. Se você não for um bom gestor e for um gestor medíocre, o negócio vai por água abaixo, seja o produto, seja o serviço. Esse sentimento você traz na sua palestra. O requerer um profissional de qualidade, jamais medíocre, de qualidade. Você reforça com suas falas a necessidade, esse tripé de conhecimento, de habilidade e de técnicas. Se você não tem isso, você não faz um bom trabalho. Também traz um sentimento de mostrar para a gente, nós estamos em um período de crises. Crises sempre vão existir, mas essa realmente ela veio de uma forma muito cadavérica, onde praticamente atingiu o planeta. E as pessoas, independente de culturas diferentes e uma ou outra bizarra, tiveram que se reinventar. E tratar desse tema requer também muito cuidado. Ou o gestor sabe trabalhar com a coisa, ou nada feito. Um outro sentimento que eu trago da sua palestra por mais que a gente pense no planejamento do que a gente vai trabalhar numa logística, no supply chain, ou como for, mesmo que haja planejamento, o 100%, em muitos casos, ele não acontece.
Mas imaginemos se não existisse um planejamento. E você mostra passo a passo como a coisa deve ser pensada. E mesmo assim a gente sabe que o 100%, por N situações, ele não acontece. Então você tem essa preocupação em mostrar a todos que estão aqui na sala a necessidade de começar certo para fazer certo e concluir o trabalho de uma forma coerente e adequada. Uma outra coisa que eu analiso a gente falou aqui de logística, de supply chain, enfim, a gente viajou à administração. E aí veio aquele outro sentimento, pessoas. Né? Quem são as pessoas envolvidas nesse trabalho? Que tipo de treinamento tem? Que tipo de desenvolvimento tem? Como elas são realmente recrutadas, selecionadas, pensadas para tratar dessa realidade que as empresas requerem sempre? Então, pessoas sempre serão importantes. E, por fim, para concluir essa minha fala, como uma pessoa que admirou esse momento, foi a provocação que você fez hoje na palestra, né? Pelo menos é a primeira que eu assisto do CRA, onde você traz um material em outros idiomas. E isso foi interessante, porque você traz uma preocupante para todos nós. Vocês estão na administração, então é momento de não só buscar os conhecimentos da administração, mas essa preocupação em pluralizar os conhecimentos com outras culturas. O inglês como uma língua universal, indiscutível, e fiquei feliz quando eu vi aí, por fim, em espanhol, né? Essa coisa da irmandade, de dizer, ó, nós somos latino-americanos, o único país de língua portuguesa, nós temos que ter essa preocupante também de trazer o espanhol para o nosso dia a dia. Então, assim, você hoje reforçou para mim que o meu discurso em sala de aula, ele não é fictício, imaginário, um querer meu, mas uma necessidade de mercado. Não basta apenas você ter o conhecimento da ciência da administração, mas trazer o conhecimento de culturas, isso pluraliza todo e qualquer negócio. É investir no capital intelectual. Eu agradeço, sim, o seu trabalho. Eu não tenho perguntas, porque você foi bem claro, bem objetivo e bem pontual com as suas falas aqui. Muito obrigado. Obrigado, Raimundo. Pode chamar de Washington. Washington. É uma briga com os meus alunos, que eles disseram, professor Raimundo, digo, gente, o salário tem que subir. Deixa o professor Raimundo quieto. Mas eu admiro o nome Raimundo, até porque nós temos o nosso diretor aqui, né? O Raimundo, e eu sou fã desse professor. Uma coisa que eu acho muito importante é que o administrador precisa saber fazer conta. Precisa saber fazer conta. Precisa entender de estatística, precisa entender de matemática. Isso está cada vez, o mundo está cada vez... uma coisa sem detrimento do qualitativo. O qualitativo e o quantitativo, eles andam lado a lado. Tá? Não adianta ter um só. Não adianta ser muito bem de relacionamento e falar e tudo mais, você não sabe fazer conta, que você acaba tomando decisões baseada em achismo, em feeling. Não? Por outro lado, não adianta você saber fazer conta e não saber se comunicar e não saber interpretar aquelas contas. Então, é muito importante a consistência técnica e saber efetivamente dominar o quantitativo. E ainda mais num mundo hoje que cada vez a gente tem mais dados, as grandes decisões são cada vez mais baseadas em análise, em dados, tem um monte de tecnologias aí desenvolvidas. Excel já é coisa do passado. Hoje em dia, as coisas já são resolvidas com Big Data, com programação, inteligência artificial. E a gente precisa usar estas coisas como ferramentas de tomada de decisão. E, no final das contas, administrar é tomar decisão. E quanto mais informação você tem, melhor tende a ser a sua decisão. A gente continua errando, mas a gente tenta errar menos. Beleza? Então, tá bom. Então, se não tem mais perguntas... Licença, Leonardo, você está tendo acesso ao bate-papo? Peraí. Algumas pessoas estão falando por lá.
Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Agora tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver o que tem. No caso que eu comentei, se houve uma mudança de atitude de planejamento da empresa, sim, eles passaram a... Não que eles deixaram de ser inovadores. Tá? Isso estava no DNA da empresa. A empresa não podia deixar de ser inovadora. Né? Eu, inclusive, dentro desse trabalho, eu desafiei um pouco a teoria do colega que dizia que uma estratégia de operações, para ser boa, ela precisa ter ausência de conflitos. E eu disse que, na verdade, a minha opinião era que uma estratégia, a gente chama esse tipo de estratégia uma estratégia ambidestra, tá? Uma estratégia que escreve com a direita e com a esquerda. Ela tem objetivos conflitantes dentro da própria estratégia. Você quer ser inovador e eficiente ao mesmo tempo. Então, você precisa permitir aquele conflito, mas você precisa tomar algumas ações para que esse conflito conviva em harmonia. Uma das coisas que a gente implementou na empresa foi: as inovações devem ser introduzidas em determinados espaços de tempo. Em vez de você lançar produtos novos a cada 2 dias, do ritmo que eles vinham fazendo, não, você faz um determinado momento, você introduz produtos novos. A empresa precisa ter se adaptar às mudanças. A partir do momento que você se adaptou às mudanças, você pode introduzir uma mudança nova. Então, eles continuaram lançando produtos novos, mas de forma mais controlada. E também eles passaram a... Todos aqueles pontos que foram recomendados, eles implementaram, de melhorar os sistemas de comunicação entre as áreas, de ter um planejamento trimestral de inovação, tá? De ter o controle. Para você lançar um produto novo, muitas vezes você tem que tirar outro para não deixar o sortimento proliferar e tudo mais. Tá? O que mais? Pergunta: no que logística e supply chain se diferem em seus processos? Não é que se diferem, é que logística é parte do supply chain. Se você pensar na cadeia de suprimentos, você vai no limite do fornecedor do seu fornecedor até o cliente do cliente do seu cliente, tá? Até o consumidor final, pensando em cadeias longas, onde você tem várias etapas dentro do processo. A cadeia de suprimentos é tudo isso. Tá? Então, ela envolve comprou o insumo, transportou o insumo, armazenou numa ponta, armazenou numa outra, fez a rede, a malha de logística, depois você fez um manuseio, a operação, o tratamento daquele produto, envolve qualidade, envolve tudo mais. Em cada ponto desse tem gestão de demanda, planejamento de estoques, etc. E aí até as partes seguintes. A logística é uma dessas coisas. Tá? Eu falei aqui, tem planejamento de demanda, tem transporte, armazenagem, definição de pontos de estoque, pontos de ressuprimento, que mais? Tem a parte da fabricação, qualidade, etc. A logística é uma das coisas. Que aí você pode falar tanto a logística externa quanto a logística interna de manuseio de armazém. Tá? O que mais? Tá bom, essas foram as 2 perguntas que tinha aqui. Mais alguma? Então, tá bom. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado. Você falou que... tem mais uma pergunta aqui. Sentimento que permeia a questão da inovação, lançamentos, ao mesmo tempo os produtos estão se tornando obsoletos. Não, na verdade, é que a gente tem vários motivos. Hoje você tem muito mais informação, muito mais empresas competindo no mercado, e que você acaba tendo demandas muito específicas. E você, para se diferenciar, você acaba lançando produtos novos
que atendem a nichos específicos. Essa empresa, por exemplo, ela estava crescendo a partir do lançamento de produtos novos. E produto novo para eles era, às vezes, por exemplo, tinha um hambúrguer de frango. Aí ele lançava um hambúrguer de frango baixo sal, um hambúrguer de frango de 180 gramas, outro de 120 gramas. Frango com espinafre, frango com cenoura, e por aí vai. Então, eles estavam sempre tentando atender demandas do mercado para ganhar o maior mercado possível. Só que, por outro lado, eles acabam deixando, em alguns momentos, invariavelmente, alguns produtos obsoletos. Né? No caso dessa empresa, eles tinham uma dúvida que era, olha, eu estou com o meu índice de minha produtividade está baixíssima, mas eu tenho muito produto e eu estou crescendo. Eles tinham uma opção de vender para um determinado supermercado lá, que era se tornar exclusivos de um supermercado, e eles iam ter poucos produtos. Eles provavelmente teriam um custo muito mais baixo, só que o nível de valor agregado deles seria menor e a margem deles seria também menor, né? No mercado, em produtos de baixa margem. Eles tinham a dúvida se eles concorriam em um ou concorriam no outro. No final, o que a gente acabou descobrindo é que, poxa, eles estavam no DNA da empresa, eles sabiam trabalhar daquela maneira. Não dá para você mudar completamente a forma da empresa trabalhar, a cultura da empresa. Eles provavelmente seriam mal-sucedidos nisso. Então, eles não mudaram. A gente tentou fazer uma forma de adequar a operação à estratégia da empresa. Mais alguma? Pronto, beleza. Ok, Leonardo. Ok, obrigado. Quem quiser me encontrar no LinkedIn é Léo Laranjeira. Tá? Pode me mandar mensagem. Estou à disposição para responder outras perguntas e tudo mais. Ok, Léo. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Ótimo. Rapaz, nós queremos agradecer muito a você por esta noite de terça-feira, dia 28 de setembro, discutindo aqui logística e supply chain, ou cadeia de suprimento, né? Eu acho que quem prestou bem atenção deve ter realmente absorvido muito os conceitos relacionados a esse segmento. É um segmento importante na atividade empresarial e que alcança tranquilamente a todos nós, inclusive nossas famílias, etc. Né? Bom, eu queria dizer a você, Leonardo, que nós tivemos participantes aqui. No pico, nós chegamos a ter 119 participantes nessa sua palestra. 119. Realmente é uma marca bem significativa, mostrando a pujança desse projeto do Conselho Regional de Administração da Bahia, que teve a honra de recebê-lo aqui nessa noite. Nós tivemos, além de Salvador, participantes de Monte Santo, Alagoinhas, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Simões Filho, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, São Francisco do Conde, Ilhéus, Itiruçu, Canápolis, Vitória da Conquista, Caculé, Veracruz, Serrinha e Itatim. Isso tudo aqui na Bahia. Mas também tivemos participantes de São Bernardo do Campo, em São Paulo, Acaraú, no Ceará, Valinhos, em São Paulo, e Monte do Carmo, em Tocantins. Tivemos aqui uma contribuição... Como? E eu também que estou em São Paulo. Ah, você também está em São Paulo? Oh, que legal! Tivemos aí uma participação, eu achei muito boa a intervenção do professor Raimundo Washington, que é dos cursos de administração lá de Alagoinhas. Ele deu uma contribuição positiva, além de ter feito uma avaliação do seu trabalho essa noite, Leonardo. Então, eu quero muito agradecer a você. E, antes de encerrar, eu gostaria de reforçar o convite de todas as pessoas que estão presentes aí na sala e outras mais que poderão ser viabilizadas
para o 27º Encontro Brasileiro de Administração. É o EMBRA, que é um evento nacional promovido pelo Conselho Federal de Administração e que esse ano tem a presença aqui, ou tem a realização através do nosso Conselho Regional da Bahia. Então, eu quero reforçar o convite para isso. As inscrições já estão acontecendo através do Simpla, já ultrapassamos os 1.400 inscrições. Acredito que a gente vai beirar aí os 2.000, ou talvez até ultrapasse. Mas vai ser todo online, com plataforma digital de qualidade, de modo que todos vocês poderão se credenciar a participar desse evento. A abertura será no dia 6 de outubro, à noite, às 19 horas. Em seguida, teremos a palestra do Carlos Alexandre Jorge da Costa, que é secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. E, em seguida, uma palestra de Vitor Barros, que é CEO da Propeg aqui da Bahia e presidente do grupo PPG. Então, repara só, a gente está dando aí uma passada pela administração pública federal e, em seguida, nós chegamos na atividade empresarial, nessa área de propaganda e publicidade. Isso no dia 6, à noite. No dia 7, nós começamos às 10 horas, com uma roda de conversa sobre educação empreendedora. Vamos ter aqui uma exposição da Ana Lucy, que é gestora do projeto voltado à educação empreendedora e inovadora do SEBRAE. Teremos a presença do Mauro Leônidas, que é vice-diretor de formação profissional do Conselho Federal de Administração, do administrador Rogério Ramos, que é diretor superintendente do SEBRAE no Tocantins e vice-presidente do Conselho Federal. Toda essa roda de conversa moderada por Cecília Miranda, que é gerente em ambiente de negócios do SEBRAE. Então, às 10 horas do dia 7. Às 11 horas também do dia 7, aí vocês vão ter aí professores já conhecidos de todos nós. O primeiro é o professor e administrador Guilherme Marbach. Ele é professor da Universidade Federal, da Escola de Administração, é ex-reitor da Unijorge, grande profissional, grande educador. Nós vamos ter o administrador e professor Manuel Joaquim Fernandes de Barros. Ele é representante da Angrade na Bahia e é professor titular da Unifax. Vamos ter a presença do Mário César Barreto Moraes, que é membro do Conselho Consultivo da Angrade e membro e presidente da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, CONAS, que é um órgão do Ministério da Educação. Essa roda de conversa vai ser sobre desafios e oportunidades da educação. Eu farei a moderação dessa roda de conversa. No dia 7 à tarde, nós começaremos às 13h30, já com o Fórum das Mulheres da Administração. Teremos uma palestra logo em seguida da administradora Ana Paula Matos, que é vice-prefeita da cidade de Salvador. Depois teremos aí uma roda de conversa com representantes de 3 regiões do Brasil. Essa roda de conversa vai ser moderada pela administradora e professora Tânia Dias. Às 15h30, o administrador Diego Costa, que é conselheiro federal, ele vai falar sobre: você está preparado para se aposentar? Dentro já do Fórum dos Profissionais de Administração Mais. Depois dele, sim, nós teremos a moderação de Maria Isabel Vitória de Carvalho, grande profissional, ex-diretora, ex-conselheira aqui do nosso conselho. Foi minha aluna, ela é uma pessoa primorosa, de boa formação, de boa índole e muito competente. Ela vai ser a moderadora dessa roda de conversa sobre: você está preparado para se aposentar? Em seguida, teremos um momento musical com o Arthur Luz, uma abertura já às 17h30, com música e poesia, com Lael Rebouças. Depois teremos com a administradora Monique Lemos, que é uma grata surpresa também da Rede Mais, que já esteve aqui com nós em 2 ou 3 oportunidades. Ela vai falar sobre negócio e redes sociais. Professor, seu microfone.
teremos o Marcos Dratovski, que é CEO da X-Testing, o Erivaldo Oliveira, que é ex-presidente da Fundação Palmares. Todos eles vão estar moderados pelo administrador Rodrigo Paulilo, que Leonardo conhece muito bem, e que é o nosso parceiro aí nesse projeto de cursos e palestras, às terças e aos sábados. E fecharemos essa noite desse dia 7 com Daniela Rios, que é coordenadora do JAL Jovens, administradores da América Latina, especialista em marketing digital, e Deise Lima de Souza Santos, que é coordenadora do Encontro dos Jovens Profissionais de Administração e é também coordenadora do Núcleo de Estudos de Governança Pública do nosso Conselho. Ainda na noite do dia 7, nós teremos 2 palestras. Ciro Pitangueira de Avelino, que é assessor na Secretaria de Governo Digital do Governo Federal, sobre inovação na área pública. E, em seguida, Albert Moreira, CEO da Viva Inovação, sobre o futuro é agora, inteligência artificial no novo modelo organizacional. No dia 8 pela manhã, às 10 horas, nós teremos a terceira roda de conversa do encontro de professores e coordenadores e estudantes dos cursos de administração aqui na Bahia. Essa terceira roda de conversa vai discutir as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de bacharelado em administração e as tendências no ensino superior. Estarão aqui Irineu Gustavo Gianese, que é diretor de Relações Internacionais da Angrade, é diretor acadêmico do INSPER, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, e é membro da comissão das DCNs. E a moderadora vai ser a administradora Cláudia de Salles Stadholber. Cláudia é diretora da Câmara de Formação Profissional do CFA e coordenadora da Comissão Especial de Elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e ainda dependente de uma formal apreciação e aprovação do MEC. Às 11 horas, nós teremos a 4ª roda de conversa sobre novas tecnologias para o ensino superior. Estaremos aqui a administradora Lenice Rodrigues Reis, que é diretora de Relações Institucionais da primeira Faculdade em Gestão de Startups, que se situa no Rio Grande do Sul. Teremos o administrador muito conhecido de todos nós, Haroldo Cláudio Peon, ex-coordenador da Escola de Negócios da UFSAL, já fez 2 palestras aqui conosco com maior sucesso. E teremos a moderação do administrador, doutor, professor Jair Nascimento Santos. Ele é professor titular da UNEB e da Unifax. Ele é membro da Academia Baiana de Ciências da Administração, onde também eu me situo, ex-conselheiro do CRA e conselheiro fiscal atual da Angrade. Bom, na tarde do dia 8, às 13h30, nós começaremos aí com o Fórum das Mulheres da Administração. Aí teremos a abertura pela Tânia Dias, ex-presidente do nosso conselho, professora, administradora, muito talentosa, e ela é coordenadora da Comissão Especial ADM Mulher aqui do Conselho Regional. Em seguida, teremos Paula Miranda, que é presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia, falando sobre o impacto da inovação tecnológica na gestão das organizações. A JUSEB hoje está sendo uma referência nacional na utilização de tecnologia para o controle de suas operações. Ela vai estar aqui, Paula Miranda, discutindo conosco esse tema do impacto da inovação tecnológica na gestão das organizações. Em seguida, uma roda de conversa com 2 regiões do Brasil e mais uma palestrante internacional. A moderação vai ser da administradora e conselheira do CRA, Elisângela Julião Cardoso, grande profissional, competente, talentosa, e ela vai ser a moderadora dessa roda de conversa. Depois teremos o encerramento desse fórum, a abertura do Fórum dos Profissionais de Administração, e aí trataremos aqui o nosso presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador e professor Mauro Cross. Junto a ele acontecerá uma palestra com o administrador Gerru Pinto de Aguilar Filho, que é presidente do CRA de Minas Gerais. A palestra versará sobre como o profissional administrador mais
pode atuar nesse novo tempo. Depois, gente, um momento aí de atração musical com Ellen Sandy. Vamos ter aqui o superintendente da Júnior. Professor, seu microfone. Vai falar sobre educação financeira no cenário digital. O moderador vai ser Leandro Sanz, presidente da Recon Júnior, que é a empresa júnior do curso de administração da UNEB, em Santo Antônio de Jesus. Em seguida, Reinaldo Domingos, presidente da ABFIM, da DESOP e da CONFIRP, vai participar de um painel sobre investimentos voltados para a pessoa física. O moderador será o Leandro Santos também. Teremos o administrador Fábio Arruda, que é doutorado em administração, é diretor de fiscalização e registro do CRA do Maranhão, discutindo desafios do gestor da atualidade. Ainda na noite, Professor, seu microfone. Pronto. vai falar sobre o impacto da inovação tecnológica na gestão das organizações. Em seguida, nós teremos o encerramento pelo administrador Mauro Croix, presidente do CFA, pela administradora Maria da Graça Pitiá Barreto, que é a presidente aqui do CRA, pelo administrador Gilmar Camargo, que é o coordenador-geral do 27º EMBRA, e pelo administrador Raimundo Silva, que é o coordenador da Bahia na organização e na realização desse evento. Gente, eu falei tudo isso que é importante, nós já estamos muito próximos do dia 6 de outubro, prestigiem o CRA, como vocês sempre fazem, e façam a sua inscrição pelo Simpla. Com certeza, esse EMBRA vai marcar muito a educação e a formação dos professores e dos coordenadores e dos estudantes dos cursos de administração, não só da Bahia, mas por esse Brasil afora. Eu quero agora, no final, agradecer muito, muito mesmo ao Leonardo Gomes por essa noite, discutindo um tema da maior importância para todos nós, administradores, desejar felicidades a ele e também a todos que estavam aqui participando desse evento. Foi uma noite maravilhosa, com certeza essa noite vai ficar nos anais do CRA como uma noite de frutos importantes para os nossos profissionais da administração, aí entendidos os administradores e os tecnólogos de administração, como também os profissionais de outras formações e os estudantes de modo geral.